amigos. Boa tarde, gente. Estamos começando mais um Papo na Rede nessa quinta-feira, dia 14 de abril de 2016. E o pessoal que está aqui hoje tem um currículo assim tão pesado que eu tenho que ler, né? Não mole não. Dois amigos, a Ana e o Thiago. O Thiago a gente ficou conhecendo hoje já com uma amabilidade muito interessante da nossa conversa que a gente está tendo antes aqui. A Ana, ela é pós-doutora. Não preciso falar tudo, não. Depois você procura lá no Lattes dela que você vai mais Google, fácil. no Google pra você ver. Trabalha muito com a área lá na FAO, com a área de arquitetura, urbanismo, hospitalidade. Também o Thiago Alice, trabalha nessa área, professor lá na USP. E envolvidos com essa questão do que a gente vai chamar aqui de hospitalidade, a cidade, cidadania, o estrangeiro, enfim. Eu queria ler um texto, que tá, já que você falou da teologia, tem um texto em Deuteronômio, da Sagrada Escritura, que diz o seguinte: ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Deuteronômio capítulo 10, 18, 19. Interessante que esse tema do estrangeiro, de alguém que está fora da casa, né? Ele aparece pelo menos na Escritura, e vocês vão nos informar mais assim da história, talvez um pouco do estrangeiro, para a gente conhecer como que ela acontece, como que a gente lida hoje com isso. E o estrangeiro que está fora de casa, ele necessita de alguma maneira, eu imagino assim, vivenciar o sentido da hospitalidade. Então eu queria perguntar, que é o que a gente tinha combinado. Eu estava conversando um pouquinho com a Ana antes da gente entrar aqui no estúdio e estava confessando a Ana o meu coração em relação a isso, né? Acompanhando sempre, de alguma forma aqui ali envolvido para poder acolher pessoas, né? Mas assim, eu vivo como um cristão, né? Com aquela sensação de que em algum momento, ou isso já está acontecendo, a gente aqui não ouve, Deus nos pergunta a respeito dos refugiados. O que é que vocês estão fazendo em favor deles? É uma coisa que eu não consigo tirar essa pergunta da minha cabeça, assim, tipo, o tempo todo. Quando eu vejo as cenas ou quando eu ouço as notícias, eu ouço assim: o que é que você está fazendo em favor deles? Porque eles são minha preocupação. Então, assim, eu estava dizendo essa Ana, como falei para ela assim: você sabe que eu sou crente, né? Então, assim, uma das minhas questões por ser quem sou é essa, assim: que resposta que a gente dá para Deus lendo esse texto, né? E quando o Tiago, o seu xará, no texto bíblico, diz que a religião cuida dos órfãos, cuida das viúvas e cuide dos refugiados. Que você tá de bom tamanho, não precisa ir em culto nenhum, não precisa ficar levantando a mão nem cantando, você já cumpriu o que o teu Deus quer. Só para dar esse testemunho do quanto é gostoso tê-los aqui, para a gente conversar sobre isso e essa palavra hospitalidade, que é uma coisa, é uma palavra, assim, Fernando, acho que é uma das mais bíblicas, né? E bonitas, que existe, né? A hospitalidade. É uma delícia isso. Então, mas vamos lá, Ana e Thiago, nos ajudem a compreender. Professores, mestres, doutores, nos ajudem. Aliás, é só o que nós vamos falar aqui agora, vocês falam. A compreender. Não, só uma dica: quem estiver por acaso vendo ao vivo, você pode interagir, manda seu e-mail, a gente recebe e lê. Estamos aqui ao vivo aí para o Brasil e para o mundo. Mas assim, como que a gente pode compreender essa ideia da hospitalidade quando a gente está falando do refugiado, sobretudo no mundo hoje, em que a gente recebe diariamente notícias? E a gente vê em São Paulo, no caso aqui da nossa cidade, a presença de pessoas que vieram de outros países, de outros lugares. Começa? Vamos lá, boa tarde. Pra gente também é uma alegria. Que bom que você se convidou. Eu me convidei. Não tem problema, mas é muito bom. A gente se convidou. Mas porque eu sei que vocês falam sobre assuntos que precisam estar em pauta e a gente acredita que esse precise.
Então, para a gente também, tecnicamente, como professores, né, que trabalham nesta área de cultura, hospitalidade e turismo, a matriz do conceito da hospitalidade é a mesma da teologia, né? E a figura do estrangeiro e do outro é, de fato, o que norteia esses conceitos, né? Eu também gosto muito da palavra de hospitalidade, acho muito bonita, mas acho que a gente se esquece, isso tem me incomodado durante os anos, a gente se esquece do contrário dela, de falar do contrário dela, que é a figura da hostilidade, né? E entre um extremo e outro extremo tem gradações sem fim. Isso é uma coisa. A segunda coisa diz respeito exatamente à figura do outro, né? A figura do estrangeiro, do estranho, do diferente. Quem é essa pessoa? E também existem diversos outros. E a representação do acolhimento que se dá ao outro, eu gosto muito de pensar na imagem que é até apresentada por um teórico francês da soleira da porta. Aquele é o limite que precisa ser cruzado no ato do acolhimento do outro, né? Você precisa abrir a porta e precisa permitir que o outro cruze essa porta. Nesse contexto, eu enxergo o refugiado como aquele para quem se fecha a porta ou se recusa a abertura da porta. Ou seja, ele é o outro menos desejado, ele é o outro que causa mais desconforto, ele é o outro que é visto naturalmente, por princípio, como um problema, antes mesmo que a gente dê a ele a chance de dizer quem ele é. Entenderam? E isso nos coloca, como estudiosos, no desafio de inverter um pouco as coisas e de realizar estudos, talvez de natureza um pouco mais antropológica, né? Pensando um pouco mais em quem é esse ser humano, antes de pensar em quais são os mecanismos que precisam ser construídos para que ele seja acolhido. E o processo de acolhimento, ele se dá na minha casa, na sua casa, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, só que para além do sentimento que a gente tem em relação do estranho, da postura que nós pessoalmente possamos decidir ter, existe uma postura formal, que é a das cidades e das nações, que é coordenada por um conjunto de leis, né? Então, eu pode entrar ou não pode entrar, vai ter muro ou não vai ter muro, o passaporte vai ou não ser concedido, essa pessoa vai ou não ter direito à casa, a lazer, a diversão, a trabalho e a uma série de coisas. Se ele receberá os credenciamentos. Exatamente. Né, e isso tem uma né? natureza muito objetiva, Sim. que se choca com a natureza subjetiva da questão. Né? Eu estava pensando aqui. Boa tarde, então, primeiro. Boa tarde. Obrigado pelo convite da Ana, que se convidou para vir aqui. Não, mas é muito bom. Fernando e Braga. Muito Eu bom sou ter Braga, vocês. que é Muito aqui prazer. do Então, Fernando. fiquei muito feliz de poder ter essa oportunidade de conversar assim de uma maneira bem livre, bem... Enfim, Bom poder de exercer uma a maneira- hospitalidade com vocês. Falando Nossa, sério, esse muito negócio bom. de hospitalidade e hostilidade, você me deixou... Travei aqui. Viu? Travei. E O professor serve para isso. O que eu ia- que bom. Eu ia adicionar mais um agravante para falar A gente pode entender como agravante ou atenuante na visão jurídica, né? Nessa discussão, que é o seguinte: essas categorias, refugiado, fronteira, cidade, passaporte, imigração, questões que eram muito reconhecíveis, identificáveis e respeitadas, hoje elas estão se diluindo. Então, eu gosto sempre de lembrar dos pensamentos de um grande pensador contemporâneo, o Zygmunt Bauman, né? Que ele fala dos líquidos, ele fala das vidas líquidas, dos amores líquidos, dos tempos líquidos. Então, assim, temos estatutos que estão definidos muito claramente nas regras, nas leis, enfim, nas normativas, mas não necessariamente no dia a dia, no cotidiano, essas coisas vão fazer o mesmo sentido do que aqueles que se espera na letra da lei. E se a gente der um exemplo muito claro, muito objetivo, os refugiados que chegam ao Brasil ganham ou têm direito lá a um documento que registram a sua condição de refugiado, ou pelo menos de solicitante ao Instituto do Refúgio, e, portanto, eles vão ser encaminhados por uma formalidade trabalhista, inclusive. Certo. Então, vem com carteira de trabalho e tudo mais. Não necessariamente eles conseguem emprego. E não necessariamente porque eles não tenham qualificações, habilidades, competências, conhecimentos.
Então, assim, a figura do estranho, representado ali no imigrante ou no imigrante refugiado, né, talvez assuste muito ainda, independentemente de existir essas formalidades mais ou menos resolvidas. Ou seja, esse líquido, essa coisa viscosa que não é tão identificada, às vezes faz com que a vida cotidiana seja muito mais difícil do que aquela prevista nas regras, nas leis, nos estatutos, enfim, nos acordos, nas convenções internacionais. De uma maneira muito simples, você está dizendo, Thiago, assim, é a diferença entre aquilo que foi idealizado e aquilo que acontece, quer dizer, o real, né? Quais são caminhos possíveis para tentar aproximar ou diminuir essa distância entre aquilo que se propõe, até em termos legais, de acolhimento e de integração desse indivíduo na sociedade, para uma realidade que ainda é tão distante? Quais são possibilidades? Ou em termos assim, como que a gente pode se tornar uma sociedade mais hospitaleira? E aí uma pergunta, nós somos brasileiros, nós somos hospitaleiros? Perguntemos a Sérgio Buarque de Holanda, né? A gente estava falando do homem cordial, né? Para pegar uma fala sua da questão da soleira da porta, assim, no contexto de urbanidade, de cidade, né, onde você tem a soleira da porta, não é uma coisa tão normal hoje, vamos dizer assim. Se pensar em termos de condomínios, de cortiços, de o que é a cidade, a complexidade, né, da cidade, que tem núcleos, né, como a nossa cidade, né, uma cidade complexa porque ela tem núcleos variados, né, pelo tamanho, enfim. As cidades dentro dessa cidade. Né? E assim, quais são as soleiras, né? Que soleiras exemplo. são essas, assim, né, para a gente poder vencê-las e acolher as pessoas? Esse eu acho que é um bom exemplo vamos chamar de dicotomia, eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma dicotomia entre o que pode vir a ser considerado hospitalidade urbana e urbanidade. Urbanidade é quase que um mecanismo legal, né? Eu me comporto de determinadas formas na cidade com o outro, porque eu preciso me comportar daquela forma, porque é adequado que eu me comporte daquela forma, porque se espera que eu me comporte daquela forma. A hospitalidade, muitas vezes, ela desobedece à urbanidade. Se alguém decide ser hospitaleiro e acolher o outro porque aquilo para ele é uma necessidade de fundamento moral, por exemplo, de ordem moral, ele vai dizer, não, eu quero que entre. Eu quero que entre, eu quero que cruze a soleira, eu quero que fique à vontade. E se isso não pode ser feito porque alguma regra determina que não pode ser feito, vamos brigar por isso. E acho que assim eu responderia a sua pergunta, numa opinião muito pessoal. Eu acho que é a sociedade civil organizada que pretende, o que precisa ser esse meio termo entre as leis e as necessidades efetivas que são postas em relação a isso. No que diz respeito ao estatuto, ao estrangeiro e ao refugiado, por exemplo, nós no Brasil lidamos com leis que são caducas, que são muito antigas. Né? O Estatuto do Estrangeiro da época da ditadura, uma redação carregada de preconceitos, pesada, coisas assustadoras ali. Né? E a Convenção do Refúgio de 1951, também já muito antiga. Né? Que, por exemplo, vocês já tiveram aqui com o Zé, ele já falou isso claramente, né? O refúgio se dá por fundado temor de perseguição. Ok, mas e se acontece uma catástrofe natural onde eu moro e meu país é absolutamente destruído e eu não tenho qualquer condição de voltar para lá porque não tem vida, não nasce nada na terra, não tem mais água potável. Eu não estou diante de um fundado temor de perseguição, mas não posso ser considerado refugiado. Como é que se lida com essas questões? Né? A lei separa muito claramente. Não, este cara não é um refugiado, ele é um imigrante. E aí, qual é a diferença? Ele tem menos proteção. Né? Dito a ele, vire-se. Então, eu acho que a sociedade civil organizada, ONGs, associações, igreja, escola, voluntários, etc., é que precisa interferir nesse processo no sentido de buscar novas
novas soluções. E você sabe que eu estava pensando aqui numa outra coisa, no plano do indivíduo, né? Ou dos indivíduos. Pode parecer até meio naive, assim, meio ingênuo ou até poético demais. Mas aí, eu sou um pesquisador da área do turismo, sou um viajante, quanto mais. E esses dias eu estava lendo um texto por ocasião dos atentados que aconteceram na Bélgica agora, recentemente. Ou seja, a guerra como expressão máxima, a guerra ou o atentado como expressão máxima da hostilidade, né? Aninhado ali dentro de uma sociedade que se imaginava pacífica. E agora essas coisas tomam uma cara diferente. E uma pessoa, esqueci o nome agora, escreveu um texto dizendo assim, olha, a solução para isso, sabe o que é? A gente viajar cada vez mais. E viajar para os lugares problemáticos. Claro que isso envolve riscos, envolve decisões que não são tão simples assim. Mas o que ele estava colocando em discussão era o seguinte, nós não podemos ter mais medo do que o medo que eles querem que a gente tenha. Quando eu falo eles, os terroristas, os algozes, os perpetradores... Quando eles ganham, né? Quando eles conseguem deixar a gente estático. Ou seja, parado. E aí nessa discussão de mobilidade, né, quanto mais imóvel a gente ficar, quanto mais a gente se colocar numa condição de mobilidade, menos interação a gente vai ter com outras situações. Então a gente vai se insulando, né? A gente vai virando bloquinhos, países fechados, cidades fechadas, comunidades fechadas, condomínios fechados. E eu acho que isso, por mais poético que possa parecer, talvez seja um recado interessante, porque a gente tem, a despeito de cada vez mais conflitos no mundo, uma linha crescente de turistas internacionais viajando. E para lugares que não eram geralmente visitados há 20, 30, 40 anos. Né? Por exemplo, a China. Por exemplo, o país do Sudeste Asiático. E eu acho que isso que é interessante, esse contraste entre aquele que se move porque não tem outra saída. Se ele não se deslocar de onde está acontecendo o conflito, ele vai ser morto e se converte num refugiado. E aquele, uma sociedade média, uma classe média global aí, que consegue viajar cada vez mais, aí incluídos os chineses, se deslocam por prazer, por ímpeto de conhecer o mundo e podem voltar. Então a gente tem algumas contradições na contemporaneidade que eu acho que são interessantes. Os deslocados por contingência, que o Bauman chama de, numa tradução assim bem popular, de vagabundos, né? São os errantes. E a gente tem os turistas, que são aqueles que se locomovem porque querem, podem, conseguem e têm a perspectiva da volta. Então acho que essas duas alegorias que ele nos propõe, os errantes e os turistas, de uma maneira metafórica também, né? Eu acho que dá um pouco o tom do que a gente vive hoje em termos de mobilidades. Cada vez mais gente viajando de uma maneira até assim compulsiva, fazendo turismo, enchendo avião, enchendo aeroporto, enchendo hotéis, praia, e cada vez mais, e assustadoramente, cada vez mais pessoas se deslocando, formando, engrossando ondas migratórias assustadoras mesmo, né? Trágicas, para não dizer pior do que isso. E o espaço onde esses encontros desses diferentes sujeitos se materializa é a cidade. Deve ser algum refugiado. É o espaço urbano. É o espaço urbano. E aí entra um pouco da nossa discussão, né? O equipamento de lá, o minhocão. O minhocão existe para atender ao morador, para atender ao turista, para atender ao imigrante, para atender ao refugiado. E todo mundo se encontra ali. E tem barraquinha de venda de comida síria. E tudo se mistura. E é essa cidade que também se reconstrói, se redescobre. Esse é o caminho, por exemplo. Esse exemplo que você está dando. Aquilo que acontece quando o minhocão ele é aberto às pessoas para caminharem, né? E fechado para os carros. Fecha a porta para os carros e abre a porta para as pessoas. E é uma porta mesmo, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que você está dando, aberto às pessoas. É uma possibilidade de começar a ver essa integração. Eu acredito que sim. E talvez, inclusive, aquilo que a gente chama assim, de uma visibilidade desse camarada, né? Porque assim, eu começo a ver... A gente teve uma conversa aqui, acho que umas 3 semanas, com o pessoal do SP Invisível, que é uma galera que está saindo pela cidade, tirando foto de pessoas em situação de rua, e eles relatam a história dela, junto com essa foto. Assim, um resumo, o nome, de onde ela veio, o que ela faz e tal, com autorização da pessoa e tudo. O que eu achei mais interessante... Tem esse aspecto da chamada invisibilidade social, mas tem também a questão assim, a invisibilidade da história da pessoa. E eu acho que esse exemplo que você está dando, o cara está lá, que está fazendo a comida e tal,
Sei lá, uma hora você começa a conversar com o cara, a gente... Então, e aí eu volto à minha pergunta, que assim, dá a impressão que o brasileiro tem esse lance da hospitalidade, que ele vai querer saber o que você já aprendeu de português, o que você fala, de onde você vem, você tem uma filha. É interessante que se resgata a história dessa pessoa, né? Mas e aí, nós somos, assim, eu sei que é uma pergunta meio complexa, mas... primeiro, o que quer dizer essa coisa do cordial, do Sérgio Vargas de Holanda, que... o brasileiro é cordial, né? O Zé Simão, ele brinca muito com isso, na realidade, mostrando a nossa hostilidade, né? A maneira dura com que a gente trata. Mas assim, nós somos, porque no senso comum é isso que a gente ouve. Há dados que comprovam isso? O brasileiro é cordial. Desculpa, cordial, o brasileiro é hospitaleiro. No final da Copa do Mundo, se divulgou uma pesquisa grande, a Natura até fez uso dela e tal. Deixa eu só dar um recado para o Márcio Lisboa, que mandou um e-mail, dando um abraço nós aqui, lá de Salvador da Bahia. E ele está gostando do conteúdo aqui, do que a gente está falando. Márcio, valeu, Márcio. Obrigado por seu e-mail. Que bom. Um povo hospitaleiro. Acolhedor. Então, de novo, é uma opinião pessoal, né? Mas ao final da Copa se divulgou uma pesquisa bastante ampla, que foi posta em todos os jornais, que apontava a hospitalidade como um dos pontos mais positivos da Copa do Mundo no Brasil. E eu concordo com você, essa hospitalidade é a hospitalidade do ímpeto, do coração, né? Aquela coisa de querer puxar a cadeira para o outro sentar, de entra, toma um cafezinho. Isso é individual, isso é muito pessoal, existem pessoas mais abertas, outras mais fechadas. Mas uma coisa são as atitudes pessoais de acolhimento, mais hospitaleiras ou menos hospitaleiras, mas de pessoas que estão preparadas para se abrir para o outro. Outra coisa são os mecanismos dos quais se dispõe para se exercer socialmente a hospitalidade, né? Eu acho que aí não estamos preparados para isso. Eu não acho que as nossas cidades são hospitaleiras, eu não acho que as nossas políticas são de inclusão ainda. Eu não acho que as nossas instituições são efetivamente acolhedoras, todas elas, né? A universidade, para ela começar a ser inclusiva e é só um começo, quantos anos se passaram? A igreja, vocês sabem melhor do que eu, né? Pode falar um monte para problematizar o que é uma igreja inclusiva. A cordialidade ou a hospitalidade em ações práticas, mesmo que mínimas, né? Onde você começa a ter graves problemas. E aí eu acho que um gancho é começar a pensar nos processos sociais de acolhimento do outro pela vertente legal no desenho de políticas públicas, né? Então, São Paulo tem feito isso agora. São Paulo tem uma proposta, mas começa efetivamente a exercer, a cidade de São Paulo, a exercer uma política pública de acolhimento de deslocados. Que sai da esfera do indivíduo. Que sai da esfera do indivíduo e se desenha mecanismos para política pública, né? Acolhimento das pessoas, né? E eles usam essas expressões, né? Eles falam em hospitalidade universal, em cidadania universal, em política pública de acolhimento. Eles usam diversos termos que deixam bastante claro que a política pública existe para isso. E é algo que está sendo feito nesse mandato, mas que não necessariamente tenha continuidade num outro mandato, com outro prefeito, alguma coisa, ou alguma coisa que está sendo Eu pessoalmente acredito perene? Que vai escapar. Eu acredito que vai escapar de mandatos e que tende a se tornar perene, porque não é uma exclusividade do Brasil. Talvez seja ainda de São Paulo, porque não se vê outras capitais fazendo isso de uma maneira tão assintosa, tão direta, mas no mundo já se tem isso. Por exemplo, a proposta da retomada do conceito de cidade-refúgio, né, e a construção de uma rede de cidade-refúgio, que hoje na Europa quem coordena é a Ada Colau, prefeita de Barcelona. Né? Então ela está assumindo. Barcelona vai abrir a porta e vai permitir que as pessoas cruzem a soleira. Né? Entendi. Tem uma coisa que a gente sempre conversa, e esse conversar é uma construção constante, né? Com as pessoas com quem a gente encontra, com as nossas reflexões. Mas uma coisa vai ficando cada vez mais clara, e talvez por isso mesmo essas iniciativas que são muito explícitas agora sigam adiante. Parece que já começa a se reconhecer
quão estratégico para a cultura, para a economia, para a vida de uma cidade é ter políticas nesse sentido. No sentido de que a gente não está mais falando apenas ou exclusivamente de caridade, de bondade, da coisa que vem do coração do indivíduo, né? É uma política que, para além de atender os indivíduos nas suas necessidades, enfim, na acolhida dessas pessoas que estão num ambiente completamente diferente do seu, língua, cultura, comida, religião, etc., parece que é um bom negócio. Parece que é um bom negócio. No sentido de que... economicamente falando, claro, pode ser muito interessante para os lados. A diversidade que se cria numa cidade pode gerar, de novo trazendo a brasa para minha sardinha, né? Nossa. Pode ser alimento para o desenvolvimento turístico de uma cidade. E aí acho que é até legal fazer uma merchan aqui, né? Um merchanzinho básico. A gente tem acompanhado o trabalho de uma dessas organizações aí que é bem interessante, que é a ADUS, ou ADUS, e eles capitaneiam aí, eles ajudam, eles conduzem algumas atividades junto com alguns refugiados que eles atendem. Uma vai acontecer esse fim de semana agora, sábado e domingo, que eles chamam de feirinha étnica. Então, alguns desses... eu vi vários nomes, feirinha étnica, piquenique. Piquenique acho que é o nome do lugar. Enfim. Piquenique da Rebouça. Mas o fato é, esses refugiados que estão sendo atendidos, aqueles que querem, conseguem, enfim, eu também vou conhecer agora, vão ali cozinhar, fazer apresentações artísticas, etc. E pouco a pouco, ainda que seja uma coisa assim incipiente hoje, pode ser que isso se transforme num espaço de atratividade, inclusive para o turista, mas também para o morador da cidade. Tal e qual é, por exemplo, a Liberdade. É mais ou menos natural um paulistano, sozinho, ou quando traz algum conhecido, conduz alguma visita, levá-lo ou levá-la na Liberdade. Nosso bairro da Liberdade. Quem sabe isso não vai começar a acontecer? Nos apropriamos Nosso dele. bairro da Liberdade. E isso a gente nem discute muito mais, né? Daqui uns anos, talvez, isso vai ser com sírios, isso vai ser com congoleses, isso vai ser com haitianos. Isso. Inclusive, positivamente do ponto de vista econômico. Sim. E isso eu acho que é um argumento muito forte quando a gente tenta diluir um pouquinho essas resistências, sabe? Olha, é um bom negócio para a cidade, para além de ser um tratamento humanitário para as pessoas que são atendidas nessas iniciativas. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, de Santa Catarina, que é uma pergunta interessante, eu acho, que ele diz assim, boa tarde, acredito que um dos maiores fatores que impedem o ser humano de praticar hospitalidade é a questão da violência, marginalidade, etc. Como lidar com isso? Como a gente lida com qualquer medo. Outro dia talvez meu a questão, marido... deixa eu tentar até, desculpa, interpretar a pergunta do Rodrigo, porque a questão assim, será que está embutido a questão da violência e da marginalidade que a gente acaba projetando no imigrante, no que vem de fora? Então, né? nesse sentido... Não sei exatamente qual é a intenção da pergunta, agregar, mas... assim, que é uma preocupação, não dá tempo de lidar com isso. Mas, por exemplo, além da questão do refugiado, que entra pelas portas legais, vamos dizer assim, quer dizer, hoje na cidade de São Paulo você tem uma incidência grave de tráfico de pessoas, né? Sobretudo aqui da América do Sul, bolivianos, por exemplo, que vão formando uma comunidade de pessoas que são arrancadas, né, de suas casas ou ludibriadas, enfim, e começam a perambular aqui na nossa cidade, uma vez até perdendo ou não sendo atendidas, né, naquilo que foi proposto quando foram tiradas, enfim. Foram enganadas. Enganadas, né, e algumas compradas mesmo, né, enfim. Quer dizer, isso de algum modo, juntando essa pergunta do Rodrigo, assim, não gera esse medo, por exemplo, essa coisa o peregrino é sinônimo de perigo, né? Risco, né? De marginalidade, né? Alguma coisa assim. Gera, e eu acredito que é exatamente isso. A gente tem um colega, Marcelo Tomé, que estuda isso, né? E a gente chama nós cientistas sociais, né? Pra gente isso é a transubstanciação do medo individual. Né? Ele sai do indivíduo, ganha força e vira medo social. Sim. E aí ele retroalimenta o medo do indivíduo. Então, assim, por que eu não vou para o Rio de Janeiro? Eu não vou para o Rio de Janeiro porque no Rio de Janeiro tem favela. E, nossa, o Rio de Janeiro é muito perigoso. Mas você já foi para lá? Não, eu nunca fui. Mas todo mundo fala que é muito perigoso e eu não vou. E aí você vai tirar estatísticas de violência e não é o Rio de Janeiro que está em primeiro lugar. Né? E não é lá que as pessoas são mais... A figura social do medo já se construiu.
Como é que a gente lida com isso? Como a gente lida com qualquer medo. Né? Meu marido outro dia desceu para comprar pão e encontrou com 2 estrangeiros, imigrantes, refugiados, solicitantes de refúgio, não sei, talvez um tudo, casal, alguma dessas talvez coisas. Alguma dessas alternativas. falando inglês na esquina de casa e tentando procurar um endereço. O endereço era 4 quadras de casa. Aí ele explicou em inglês direitinho, mas percebeu que eles estavam atrapalhados. Ele foi até andou as 4 quadras, levou os caras lá no local e voltou para casa, né? Aí beijaram, abraçaram, agradeceram, ficaram emocionados com o gesto e tal. Aí ele voltou para casa, aí ele virou e falou assim, voltei para casa pensando, será que se a gente tivesse um quarto vazio, a gente abria e alugava ou cedia esse quarto para um refugiado? E aí um olhou para o outro e a gente falou, não sei. É assim que se lida com o medo. Quando é que eu vou abrir a porta? É isso, hospitalidade. Uma teórica francesa que diz isso de uma maneira muito bonita. Ela fala, hospitalidade é uma porta, e uma porta, e uma porta, e uma porta. Aquela imagem da sequência de portas que vai se abrindo. E tem um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que escreveu uma frase dizendo que a felicidade é uma porta que se abre para fora. Eu li essa frase, eu ouvi alguém falar essa frase. Eu ouvi alguém cantar isso também. Eu ouvi alguém cantar essa frase. Eu ouvi essa música em algum lugar. Mas é legal. Olha, nós, tá vendo? 30 minutos passa rápido, mas... Muito rápido. Agora a gente vai fazer um convite para vocês retornarem. Porque eu acho que tem uma conversa que eu acho que é muito interessante, a gente dá mais gás a ela, que é o lance das políticas públicas. Sim. Porque eu acho que isso talvez seja um fator que vá fazer um diferencial. A partir do momento em que há políticas públicas que sejam sólidas, enraizadas, e essa questão da gente começar a perenizar, vamos dizer assim, um modo de ser enquanto sociedade. Porque eu acho que enquanto ficar no individual é legal, é poético, é aquela história do peixinho, né, na praia, o cara jogando, bacana, para aquele peixe resolveu, mas pensando na quantidade de peixes que estão na areia sem água, quer dizer, quando a gente pensa em águas diferentes. Quando pensa em políticas públicas que podem fazer uma diferença mais efetiva, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Que legal. Mas a gente queria agradecer muito a Ana, Paula, Tiago, pela presença de vocês. Muito bem-vindos. Sintam-se bem-vindos, e obrigado acolhidos. por ter a iniciativa de acomodar essa discussão aqui nesse espaço, que certamente atinge muita eu acho gente, que ela é importante. E como disse, em determinado momento ela tem um fundo teológico, faz parte da nossa fé. Exato. E a partir dos nomes, né, desses 2 que estão sendo publicados aí, dá um Google neles aí, vai linkando, vocês vão chegar em lugares. Não pode mesmo fazer nada errado na vida, né? De repente alguma coisa que interessa para poder servir quem está precisando. Legal. Isso aí. Tá bom. Quando vocês quiserem nos visitar nas nossas universidades, sejam bem-vindos. As portas estão abertas. Obrigado. Portas abertas. Obrigado. Então tá bom. Daniel Choi, obrigado pela sua transmissão, pela qualidade, a sua dedicação aqui no Koinonia Online. E até a próxima quinta-feira em mais um Papo na Rede. Tchau, gente. Tá bom? Valeu. Até mais.